Hoje, então, vamos encerrar nossa série de mensagens, os 4 cavaleiros do Apocalipse e sua revelação para hoje. Foi um tempo incrível de mergulhar nessa palavra, um tempo didático de aprendermos do Senhor através da revelação da palavra, que é rica em informações, em símbolos, que nós precisamos de ajuda da própria palavra para trazermos luz e aplicarmos às nossas vidas. E nós vamos seguir concluindo essa mensagem que está no livro de Apocalipse. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, como o Vitor já falou, seja ela digital, seja ela física. Abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 6. Vamos fazer mais uma vez a leitura desse texto que respaldou a nossa mensagem nesses últimos 3 domingos, com hoje o quarto domingo, pregando e ministrando a respeito da riqueza desse texto bíblico. Apocalipse 6, a partir do verso 1. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Feche seus olhos. Pai bendito e santo, nós te rendemos graça pela tua palavra, mais uma vez uma porção rica e profunda de alimento sólido para a tua igreja, que nada seja retido daquilo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações. Prepara-nos, Deus, essa atmosfera que nós já sentimos nesse ambiente, já ministrou aos nossos corações e já tem nos conduzido realmente a inclinarmos o nosso espírito para ouvir tua voz. Então fala conosco, no nome e na autoridade de Jesus. Amém? Amém e amém. Então, um texto profundo, profético, para você que chegou agora. Nós temos essas mensagens no YouTube, depois você pode voltar e vê-las com mais calma. Mas é um texto que está dentro de um contexto, do livro de Apocalipse, que nós temos a tradição de achar que é um livro que fala do fim de todas as coisas, mas no âmbito apenas de trazer os sinais. Mas é um livro que revela, sobretudo, o controle, o senhorio e a soberania de Jesus, e a esperança que nós temos como igreja, como família de Deus, em aguardar com que todos esses sinais se cumpram e ele venha reinar em glória. Então esses 4 selos que estão citados aqui fazem parte de um contexto de um livro selado por 7 selos, que representa cada selo que vai sendo aberto, revelações sobre realidades do mundo que nós viveríamos, que nós estamos vivendo antes da volta de Jesus. Realidades espirituais que foram liberadas pelo mundo até que Jesus venha. E aqui nós temos nos 4 primeiros selos a figura dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Do 5º selo em diante, nós já temos outras situações que acontecem. E essa série foi especificamente sobre esses 4 cavaleiros. Os 4 cavaleiros revelam, então, forças espirituais que operam na história da humanidade.
O primeiro é o cavaleiro que engana, é o cavaleiro que confunde, é o cavaleiro que tenta ser bom, mas no fim está ali desprezando a verdade de Deus. O segundo é o cavaleiro que vem trazer guerras, conflitos, é o cavaleiro que tira a paz da humanidade. O terceiro, o cavaleiro que produz escassez, injustiças sociais, desigualdades, fome espalhada, colapso econômico no nosso planeta. E o quarto é o cavaleiro que nós vamos nos aprofundar hoje. Ele colhe tudo isso que os outros estão plantando em uma palavra: morte. E isso nos mostra que a morte, ela não chega sozinha. A morte espalhada sobre a terra é resultado também de um mundo que rejeitou a verdade, de um mundo que perdeu a paz, de um mundo que vive em escassez. Então a consequência, a colheita do engano, da falta de paz e da escassez é a morte. Porque tudo que foi semeado e tudo que foi plantado foi a partir de corações que se voltaram contra Deus, contra a verdade eterna. Então hoje, na última mensagem da série, nós veremos o quarto cavaleiro do cavalo amarelo, na versão mais próxima da nossa linguagem hoje, porque a tradução que esse amarelo está mais para um pálido, tá? Mas é o amarelo, é a cor representando aí a morte. Nós vamos entender por quê. Eu vou ler então esse texto do versículo 8 na versão Almeida corrigida e fiel. Diz: eu olhei e eis um cavalo pálido, e o nome do que estava sentado nele era Morte, e o inferno o seguia. E poder lhe foi dado sobre a quarta parte da terra para matar com a espada e com a fome e com a morte e com as feras da terra. Então a abertura desse quarto selo destaca que a morte foi liberada sobre a terra. Uma morte que vem para devastar, uma morte que vem como consequência de uma humanidade que rejeitou Deus. E isso é bíblico. Em Romanos 6:23 nós aprendemos que o salário do pecado é a morte. Então uma humanidade que se volta contra Deus tem como consequência final a morte. E a Bíblia, quando fala de morte, ela fala de morte em 3 níveis. Nós vamos também ver isso ao longo da palavra. A morte física, a que nós conhecemos, quando o nosso espírito deixa esse corpo. A morte espiritual, que é viver separado de Deus. E a morte eterna, que é morrer fisicamente estando separado de Deus. É partir para a eternidade separado do Senhor. Então vamos refletir primeiro, seguindo a lógica do que nós estamos trabalhando, os significados teológicos, desse quarto cavaleiro. Primeiro nós temos essa figura do cavalo amarelo, essa cor que em algumas traduções, como eu falei, vem como pálido. A cor amarela aqui está associada à questão da doença, à questão da morte. Quando a pessoa fica doente, quando a pessoa fica prostrada, ela tende a perder a cor natural do seu corpo e ter aquela cor de fraqueza, aquela cor de moribundo. Então fala sobre essa ausência de vida, essa ausência de cor que transmite vida. Então o texto está descrevendo uma imagem de alguém que vem, de um espírito que vem trazer desespero, que vem sugar a energia vital da humanidade, vem trazer devastação, mortalidade. Então o amarelo aqui é sinônimo da vida sendo esvaída. A palavra original que foi traduzida para amarelo veio do grego chloros. E a tradução mais próxima é pálido mesmo. A tradução mais próxima é um verde pálido. É um pálido de cadáver. Olha que cor bonita de se especificar, Então essa cor no original é um pálido de cadáver. Cor que simboliza decomposição, doença, ausência de vida, vida se esvaindo, sendo drenada. Então, além de ser morte, não é uma morte súbita, é uma morte que vai sendo tirada, é uma morte que vai se espalhando. Então é um significado profundo. Esse cavaleiro, diferente de todos os outros, ele tem um nome. Os outros cavaleiros não receberam nome. Esse cavaleiro, a Bíblia fala que, diferente dos outros, ele não traz apenas símbolos, ele recebe um nome de fato. Ele é chamado diretamente de morte.
O cavaleiro de hoje tem como nome morte. Os outros nomes nós demos como interpretação dos símbolos. O cavaleiro da fome, da escassez, o cavaleiro da guerra, né, dos conflitos, o cavaleiro do engano, da falsa conquista. É a nossa interpretação para os sinais. Esse não, a Bíblia diz que ele tem nome, e o seu nome é morte. Então, mais do que um título, aponta para algo inevitável. A morte foi liberada sobre a humanidade, num nível mais intenso. Não se trata apenas de morte física, mas de uma separação espiritual de Deus. Essa morte do indivíduo não estar mais conectado com o seu Criador, que traz desolação, desesperança. E, como eu falei, mostra que tudo que os outros cavaleiros espiritualmente iniciaram sobre a terra, esse vem finalizar. Esse vem pegar pessoas que são frutos da desigualdade, da injustiça, que são frutos da opressão, que são frutos da ausência de paz, da violência, que são frutos das mentiras que foram construídas em suas mentes e ceifá-las, enquanto elas estão separadas de Deus. Outro elemento que nós vemos aqui nesse texto é o Hades. A palavra diz: o Hades o seguia, o inferno o seguia. Na Almeida fala o inferno o seguia, na NVI fala o Hades o seguia de perto. Então Hades tem esse significado de inferno, tem esse significado de lugar de mortos, e é uma expressão também mais profunda. A morte por si só significa o evento físico, o espírito deixando o corpo, mas o Hades significa um destino espiritual para quem morre. Um destino espiritual para aqueles que morrem separados de Deus. Então, além de vir a morte, o Hades segue junto. Além de vir a morte, o inferno segue junto. Além de vir a morte, o destino espiritual para quem morre separado de Deus vem junto para colher. Então, fala de morrer sem Deus, fala de um processo de morte mais profundo. Uma ceifa mesmo, uma colheita do mal. Outro elemento desse texto fala da quarta parte da terra. Diz que foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra. Isso revela aqui coisas bem interessantes. Então, aqui na abertura desse selo, fala de um juízo que é parcial. Um juízo que foi liberado por Deus, mas que não vai se cumprir em sua totalidade. Ou seja, não há poder liberado para trazer juízo de morte, de separação de Deus eterna para toda a humanidade nesse momento da liberação desse ser. Foi-lhe dado poder para trazer juízo apenas para uma quarta parte da terra. Então, isso traz o senhorio do Senhor, que a morte não age livremente, que a morte age com a liberação do Senhor, que o cavaleiro não decide sozinho, o espírito das trevas não decide sozinho trazer morte e avassaladora sobre toda a humanidade. Existe um limite imposto por Deus. Porque existe um juízo que precisa vir sobre a terra que rejeitou o Senhor. E nesse momento aqui da história, da liberação desse selo, está dizendo que há um juízo parcial. Parte da terra será ceifada e será colhida para um destino eterno longe do Senhor. Por que isso aqui é importante? Porque isso fala de um Deus que, mesmo trazendo juízo para uma humanidade que se rebelou contra Ele, Ele ainda dá oportunidades de arrependimento. O juízo não vem sobre todos de uma vez. O juízo vai vindo, e quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem o coração temente, se arrependa, porque há oportunidade de se arrepender. Quem tem sensibilidade para perceber os sinais, entenda, porque há oportunidade de arrependimento, de não termos uma morte separada de Deus. Na Bíblia, quando Deus quer destruir totalmente, Ele não fala de parte, de fração, quarta parte. O dilúvio veio e trouxe destruição total. Sodoma veio sobre ela juízo e a destruição foi total. Então aqui, por falar em juízo e liberar uma parte, significa que há misericórdia de Deus. Ainda há sobreviventes, ainda há tempo, ainda há chance de arrependimento, ainda há graça disponível enquanto fôlego tivermos.
Enquanto fôlego tivermos, o juízo ainda não chegou sobre nós. E você tem a oportunidade de se reconciliar com o seu Deus. Mas não devemos confundir a paciência de Deus em trazer um juízo fracionado, em trazer um juízo parcial ao longo da história da humanidade até que o juízo final chegue, com a ausência de juízo, com um Deus só gracioso, misericordioso, que não vai trazer juízo sobre ninguém, não. Devemos entender que vivemos o tempo também da bondade e da paciência do Senhor. Desde a redenção de Cristo, a bondade e a paciência do Senhor repousa sobre a terra para que tenhamos oportunidade de conhecê-lo, de nos arrependermos e de reconhecer a nossa necessidade dele. O fato de o juízo ainda não ser total nesse momento não significa que o juízo total não virá, mas é um alerta. Mas infelizmente muitos, mesmo com muitos sinais, ainda não se arrependem, ainda permanecem com seus corações endurecidos, e esse é o problema, dureza de coração da humanidade. Em Apocalipse nós temos uma progressão, nós já falamos disso, uma progressão de intensidade de eventos relacionados aos últimos dias e até que chegue, o dia glorioso do Senhor. E esses eventos, eles são classificados ou organizados ou revelados, em sinais, em figuras específicas. Nós estamos aqui estudando a abertura dos selos, mas depois dos selos existem as 7 trombetas, são outros 7 momentos espirituais. Depois das trombetas existem as 7 taças, são outros momentos espirituais. E aqui nos selos a gente vê essa porção da 4ª parte, um juízo parcial. Quando fala das trombetas, fala de um juízo para a 3ª parte da humanidade, ou seja, o juízo aumentou, está em Apocalipse 8, 9. Quando chega em Apocalipse 16, fala das taças, e nesse momento o juízo é total. É o juízo para todos. Então é um processo de progressão que a humanidade, ao longo da história, vai vivendo de acordo com a liberação, dessas ações espirituais. Então, o texto, essa 4ª parte, todo o texto de Apocalipse, revela a progressão no juízo de Deus. Deus começa com um juízo limitado e intensifica até que chega ao juízo completo. Isso revela mais uma vez paciência e misericórdia de um Deus que deseja salvar a todos. Amém? Depois do texto falar da 4ª parte da terra, o texto fala dos 4 instrumentos da morte. E aí fala para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. E aqui nós vamos ter uma conexão direta, inclusive com os outros espíritos que foram liberados antes. A espada faz alusão ao cavaleiro vermelho, então morte por violência. A fome, morte por escassez, morte por falta de recursos. E aí nós vamos vendo outras situações de consequência global. A peste ou as pragas fala de morte por doenças, vírus mortais se espalhando pela terra. As feras, você pode dizer, mas eu moro numa cidade, eu não vou ser alcançado por nenhum animal selvagem, pelo menos dessa praga eu estou livre. Mas lembrem que são símbolos espirituais, Então as feras lembram caos, Caos social, desordem, mortes por perigos da nossa sociedade. O perigo para quem vive no campo são feras, o perigo na cidade é outro. Mas existem perigos. Ao sair de casa nós corremos riscos e nós confiamos a nossa vida no nosso Deus, que Ele tem o controle de todas as coisas. Mas é um risco ou não sair de casa? Eu lembro de pegar meu primeiro ônibus sozinho com 10 anos de idade, saindo do Eustáquio Gomes para o centro de Maceió, com 10 anos. Quem libera um filho com 10 anos hoje para pegar um ônibus? Tá a galera fazendo 18 anos, eu não sei pegar, o meu sonho é andar de ônibus. Porque os dias são maus, Existem riscos hoje na sociedade que podem pegar qualquer pessoa a qualquer momento, perigos. Então, queridos, 4º cavaleiro reúne todos esses perigos que vão ter como consequência a morte, simbolizando tudo que deu de errado na humanidade. A morte é o símbolo final do que deu errado na humanidade, de que a coisa não está andando bem.
E que revelações nós podemos enxergar hoje, dentro desse contexto de morte na nossa cultura? Primeira coisa que veio ao meu coração: hoje vivemos uma cultura de morte. Como assim, pastor? Não é só questão de morte física, mas nós vivemos uma cultura que normaliza a morte. Uma cultura que idealiza a morte. Uma cultura que traz a morte como entretenimento. Avalie, nossas séries, filmes, o que está posto, os jogos, os games, e veja o quanto de morte existe em tudo isso. E como isso já foi normalizado para a gente. A gente não se assusta com esses tipos de mortes sangrentas, violentas nessas séries muitas vezes. Tem que ficar policiando o que os nossos filhos estão jogando, porque já tem jogos disponíveis para a idade da Liz, que é sobre morte. Papai, vou matar o zumbi, vou pegar a faca, vou arrancar a cabeça, misericórdia. Já está normalizando a morte para as crianças. É a nossa sociedade. A normalização da morte, a cultura da morte, fala sobre aborto. Sabemos que o aborto é uma consequência de tantas coisas absurdas que acontecem na humanidade. E todas elas precisam ser tratadas e atacadas, mas o aborto em si não pode ser considerado uma coisa normal, natural, normalizada. É uma violência para a mulher, é uma violência para aquele bebê. Suicídio crescente, séries que falam sobre suicídio, que falam sobre razões para se suicidar, séries que ensinam mecanismos de suicídio. Violência banalizada contra mulheres, contra qualquer um que discorde de você, contra alguém que feche no trânsito, contra alguém que escute um som mais alto, do seu vizinho. Pena de morte. Fala de pena de morte com uma facilidade, tirar a morte de alguém. Quem tem o direito de tirar a morte de alguém, senão aquele que nos criou? Tem bandeiras, queridos, que nós precisamos entender se nos pertencem de fato. A palavra diz que a vingança pertence ao Senhor. Então nós temos que guardar o nosso coração e clamar por justiça, que se cumpra a justiça, que se tenha consequências. Mas nós não vamos ser arautos da morte, defendendo pautas de morte. Desvalorização da vida. Então a morte deixa de ser inimiga, de ser indesejada. Percebem que assim, galera da minha geração, a gente tinha umas tias, umas vós que não gostavam de falar de morte. A gente começava a falar de morte, cala a boca, menino, negócio de morte, Filho de crente é diferente. A gente já planejava a roupa do velório da avó em conjunto, para não repetir a roupa. Então era uma conversa natural, porque a gente vai entender no texto que para a gente o conceito de morte é diferente. Mas a gente tinha essas superstições e hoje isso está acabando. Ninguém mais tem um tabu de falar da morte. Está normalizado, está idealizado. Quando os problemas surgem, você fica sufocado. Alguns pensam em que, se eu morresse seria melhor, talvez. Você pode até nunca ter tomado a decisão, pensamento suicida, mas se você em algum momento já pensou, se eu morresse seria mais fácil. Se eu morresse, como ia ficar minha mulher, meus filhos? Se eu morresse, isso já é pensamento de idealizar a morte como uma saída para os problemas. Gerações anteriores não passavam por isso que a gente passa e ouve constantemente. Então isso é cultura da morte, está presente. Outra coisa que eu coloquei aqui, morte em vida. Talvez também nunca antes foi tão forte vermos pessoas vivas, mas sem propósito, sem brilho, pálidas espiritualmente, sem alegria, sem Deus, sem esperança, sem paz. Estão vivas, mas a morte está rondando ali, em várias áreas. Os sonhos estão mortos, os planos estão mortos, os relacionamentos estão mortos. Efésios 2:1 diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Sem Deus, nós estamos vivos, mas mortos espiritualmente. Nós estamos vivos, mas sem a cor que vem do Espírito Santo.
Outra coisa que nós vemos na nossa cultura, medo da morte. Medo da morte como controle. Apesar de não termos receio de falar da morte, há pessoas que são escravizadas por um medo de morrer. Hebreus 2,15 diz: e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Esse medo da morte está mais ligado, né, a questões de ansiedade, de preocupação. O medo da morte que escraviza, o medo da morte que traz pânico. Pânico de sair, pânico de ir para a rua, pânico de estar cercado por pessoas. É uma ansiedade que escraviza a alma, escraviza a mente. Uma ansiedade extrema. Chega até a ser contagioso, pânicos coletivos. É comum hoje ver em grupos de adolescentes isso acontecer. Um medo, uma situação que é gerada e aquilo se expande para um pânico coletivo. Isso é espiritual. Mas existe uma grande verdade que nós não podemos deixar de proclamar. O quarto cavaleiro se chama morte, mas existe um nome acima de todo nome, amém? Que nós cantamos sobre ele nessa noite. Um nome acima da morte. Hebreus 2,4, nós lemos a parte 15, o versículo 15, que fala que ele veio para libertar aqueles que estavam escravizados pelo medo da morte. Mas olha o versículo 2,14, desculpa. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, somos nós, ele, Jesus, também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Aleluia! Existe um cavaleiro chamado morte, que o inferno segue de perto para ceifar vidas que estão vivendo nesse mundo separadas de Deus. Mas existe o cavaleiro que venceu a morte e que basta que nós o reconheçamos e entregamos nossa vida a ele. E nós somos libertos da escravidão, do medo da morte eterna. Jesus, somente Cristo é a resposta ao cavaleiro da morte. Jesus venceu a morte. Em João 11:25 ele declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa é a loucura do cristão. Ainda que morra, nós temos esperança de vida eterna. Ainda que se acabem os dias aqui, como nós cantamos celebrando, ele estará conosco. Ele estará conosco, nós estaremos com ele. Jesus venceu a morte, Jesus tem as chaves. Olha que texto profético, está em Apocalipse capítulo 1, verso 18. Jesus se revela para João declarando: sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia! Aquilo que segue o cavaleiro, ou seja, o Hades, o inferno, o ambiente, o local de separação total e eterna de Deus, Jesus tem a chave. Jesus tem acesso. Só Ele pode livrar alguém que está destinado a um juízo separado de Deus. Parece que a morte domina, parece que os espíritos da maldade dominam, parece que eles têm a palavra final, porque foi dado o poder de tirar vidas. Mas antes disso, antes do capítulo 6, lá no capítulo 1, Jesus declarou: a chave está comigo, porque eu fui lá, eu fui no lugar da morte, porque lembrem que Ele morreu como condenado. Sobre ele estavam os nossos pecados. E ele diz: eu fui lá. E eu conquistei o direito de tirar pessoas que teriam esse destino eterno. Ou seja, aquilo que segue o cavaleiro não está fora do controle de Deus. Jesus continua no controle. Está debaixo da autoridade de Cristo. Se ele tem as chaves, então nada. Aqui está o poder daquela palavra de Paulo: nada pode me separar do amor de Deus. Nada pode me tirar das mãos de Cristo.
Se eu estou nele, nada pode me tirar, porque ele tem a chave. Ele tem a autoridade. Jesus tem a palavra final. Outro texto tremendo que nós cantamos em culto de ceia, 1 Coríntios capítulo 15, versos 55 a 57. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Onde está a morte, o seu poder sobre as nossas vidas? Se estamos em Cristo, pela graça do Senhor, vencemos a morte. A morte é apenas uma passagem para estarmos mais perto do nosso Deus. Não tememos a morte. Ela é uma marca de chegada final ao nosso propósito aqui na terra. E a nossa oração é para que cheguemos lá cumprindo tudo que o Senhor deseja realizar nas nossas vidas. Amém, queridos? Então há uma força espiritual de morte, trazendo juízo sobre a terra, trazendo e ceifando pessoas que estão separadas de Deus, buscando cada oportunidade para pegar pessoas que estão desconectadas de Deus e levá-las para a eternidade, sem que tenham a oportunidade de se arrepender. Mas Deus, em sua misericórdia, em sua graça, Ele sempre dá um jeito de que cada um de nós tenhamos a oportunidade de nos arrepender. Tenhamos a oportunidade de reconhecê-lo. E aí a cada um de nós está a liberdade de abrir o coração para Ele ou endurecê-lo. Então, diante da revelação do cavaleiro da morte, como a igreja deve responder? Vamos caminhar nessa linha agora da palavra. Entendemos então que há uma revelação sobre morte no Apocalipse. Entendemos então como a nossa cultura está lidando com isso. Mas quem é Cristo diante de tudo isso? E como nós devemos viver nessa realidade, onde vemos isso diante dos nossos olhos todos os dias? Primeiro, reconheça a soberania de Cristo. É o primeiro passo. Reconheça, não é teoria, não é falácia, é confiança na prática. Reconheça que a sua fé, que a sua confiança, que o Senhor está acima de todas as coisas, que o Senhor está no controle da história. O mundo pode parecer fora do controle, mas Cristo governa. Nós só estamos vivendo aquilo que já foi determinado, que já foi liberado. Lucas 1,33, a palavra diz: e ele reinará para sempre. Sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim. Ele é soberano. Segundo, como a igreja deve responder? Atendendo o chamado ao arrependimento. Arrependa-se enquanto há tempo. Viva a cultura do arrependimento. Entendeu que errou, entendeu que vacilou. Arrependa-se e conserte seus caminhos. Atos 3,19 diz: arrependam-se, pois, e voltem para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. A morte é inevitável. A morte é inevitável. Todos nós passaremos por essa experiência e veremos pessoas queridas passando, se não vivenciarmos a experiência espiritual do arrebatamento, de sermos colhidos pelo Senhor em vida. Então a morte física ela é inevitável, mas a eternidade é decidida a partir das nossas decisões agora. A eternidade é decidida a partir do nosso posicionamento agora. É isso que essa palavra declara. Não dá só para viver lendo promessas, sem entender o que o Senhor espera de nós. A palavra fala sobre um destino eterno para todos. E essa eternidade é decidida a partir de agora. Para os que creem, para os que se dobram diante do seu senhorio. Como a igreja deve responder diante dessa revelação? Colocando sua esperança em Deus. Coloque sua esperança na eternidade. Não coloque sua esperança nas coisas dessa terra. Não coloque sua esperança em governos. Não coloque sua esperança em homens. Não coloque sua esperança em partidos. Não coloque a sua esperança em eleições políticas. Não coloque a sua esperança no dinheiro. Não coloque a sua esperança num cargo.
Sua esperança esteja em Deus, queridos. Quem entende o que nós estamos vivendo como sinais de eternidade precisa ter a sua esperança clara em Deus. Romanos 8:24 diz: pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Nós esperamos por aquele que virá. Não andamos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Não tomamos decisões pelo que sentimos, porque o nosso coração é enganoso. Quem vive fazendo só o que sente, o mundo diz: você é o que você sente, siga o seu coração. Esse é o conselho mais perigoso que alguém pode dar. Porque você sabe onde está o coração daquela pessoa? Siga o seu coração, o coração é enganoso. Se o coração não está em Deus, dominado pelo Senhor, pela sua palavra, o coração pode ir por caminhos bem tortuosos. O coração pode ir pelo caminho da violência, da vingança. O coração pode ir pelo caminho da ofensa. O coração pode ir pelo caminho da compensação por meio do pecado. O coração pode ir por caminhos que desagradam totalmente a verdade soberana de Deus. Coloque a sua esperança em Deus. Mantenha o seu coração em Deus. Mantenha o seu coração em Deus. Quem vive só para essa vida, vive sem esperança real. A gente vive para a eternidade. E viver para a eternidade nos prepara para momentos mais dolorosos da nossa vida, como eu falei para vocês, diante da morte. Uma das experiências que mais me edificam com relação à minha família e me marcaram, né, com relação à minha fé, me deram forças, foram momentos de velório dentro da minha família. O velório dos meus avós paternos, de tio. É um momento em que nós sentimos a presença do Senhor pesada naquele lugar. Onde nós não choramos só a tristeza da despedida, mas choramos uma esperança que aquece o nosso coração. Onde não há um desespero, um desequilíbrio. Há uma satisfação em saber que aquela pessoa viveu com senso de eternidade. E que ao ser recolhida, ela nos constrange ainda mais a avaliarmos se a nossa caminhada também está olhando para a eternidade. Eu já compartilhei isso com vocês. Meu avô foi primeiro e havia uma atenção com relação à minha avó, que ela era cheia de comorbidades, fazia hemodiálise há anos, diabética, hipertensa, tudo emocional afetava ela. Toda a família já estava preparada para ela ir, meu avô vai do nada. Tem essas coisas, né? Meu avô do nada, peibuf, foi chamado pelo Senhor. E eu lembro naquele velório, na sala da casa deles, uma casa grande, muita gente, igreja, pastores. Aí ela está lá no quarto dela deitada e ela diz: eu quero ver meu velho. E aí ficou aquele clima, né? Como vai ser, como é que ela vai, será que ela vai ter um piripaque agora emocionalmente? E aí vem aquela senhorinha, fraquinha, caminhando, sendo apoiada, chega na beira do caixão e ela começa a cantar. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um salvador. Não se te dá que morramos, pode sucumbir. As ondas atendem ao teu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem naufragar. Ela estava ministrando paz para a família toda. Pois todos ouvem o teu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Uma canção que fala de tempestade, uma canção que fala: o Senhor não está vendo, a gente vai morrer, o barco vai afundar. E ouve a resposta de Deus: sosseguem. É o texto de Mateus 24. Não tenham medo, sosseguem. É necessário que estes sinais se cumpram. A morte é inevitável. Não tenham medo da morte.
Tenham esperança. Porque o morrer com Cristo é lucro. Amém? Esperança na eternidade. Coloque sua esperança em Deus, sua esperança na eternidade. Esse mundo não tem nada que contribua para a nossa eternidade. Nós é que temos que contribuir com esse mundo para que a eternidade chegue ao máximo de corações possível. Como a igreja deve responder? Fortaleça a sua fé em Jesus, mesmo diante da morte, mesmo diante do luto, por mais duro, pesaroso que seja. Aí você diz, pastor, é fácil, era um senhor, todo mundo se despede. E eu e minha esposa que tivemos que nos despedir do nosso primeiro filho no hospital, frio, sem direito a velório. E tivemos que chorar ali e dizer para o Senhor, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, não seremos abalados. Não seremos abalados. E estamos de pé. Não porque há força em nós, não porque somos mais especiais do que ninguém, mas porque temos fé em Cristo e a nossa esperança está na eternidade. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5,4. Apocalipse 21:1 diz: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Coloque a sua fé nas palavras de Jesus. Há uma eternidade. A fé cristã não ignora a morte. A fé cristã não mistifica a morte. A fé cristã tem uma relação madura com a morte. Ela encara a morte porque Cristo venceu a morte. É uma passagem que passaremos, mas que não terá poder sobre a nossa eternidade. Como a igreja deve responder? Por último, profetize vida em um mundo de morte. Amém? Somos chamados a perceber os sinais, e como eu tenho falado aqui constantemente, e não fazermos eco à maldade, não fazermos campanha à maldade, não fazermos votos para que essa maldade se espalhe. Nós somos chamados a profetizar o que vem de Deus. Deixa as forças espirituais tentarem trazer a cultura da morte, tentarem trazer a opressão, mas nós estaremos firmes e fortes declarando vida. O mundo fala morte, a igreja fala vida. Onde o mundo decreta morte, a igreja libera vida. A vida que a igreja libera não é só palavra, a vida que a igreja libera é missão. Não é só sobre orar falando sobre vida, não é só sobre conversar falando sobre vida, mas é realmente entendermos que a vida que nós carregamos não é vivida, não é carregada só dentro das igrejas. É para alcançar quem está morrendo sem Deus. É um alerta, tem gente morrendo sem Deus. A morte foi liberada e o inferno acompanha ela junto, para levar pessoas que estão morrendo sem Deus. E nós, como igreja de Cristo, temos um ide para cumprir. Mateus 28:19. Apocalipse deve gerar em nós mais do que um senso de esperança, de uma certeza de salvação, um confronto de missão. Tem gente morrendo sem Deus, e Jesus falou: vão e façam discípulos, vão e profetizem vida, vão e liberem o que só vocês têm. O ID não é sugestão de Jesus. O ID é resposta à urgência do tempo que nós estamos vivendo. As pessoas estão morrendo e vão morrer cada vez mais, e muitas sem Cristo. Se existe um cavaleiro espalhando a morte, a igreja é conclamada, é chamada, é enviada, é comissionada para espalhar a vida, para espalhar a fé em Jesus. A igreja não é chamada para ser espectadora da história e ficar dentro dos seus templos dizendo: olha aquele sinal, tu viu, irmã? Vi, o negócio está sério, Jesus está voltando, amém, é verdade. Vamos para casa, volta para a igreja no outro dia. Tu viu a notícia? Menino, Jesus está voltando. O negócio é sério. Não fomos chamados para assistir no telão os sinais. Senão nós entregávamos nossa vida para Jesus e Ele nos recolhia, porque estamos aqui vivendo a liberação espiritual desses selos, desses espíritos sobre a humanidade, porque nós somos agentes do reino de Cristo.
Porque nós fomos salvos e alcançados pelo Espírito Santo para nos tornarmos embaixadores do reino de Deus. Quem veio de Igreja Batista, lembra que tem um grupo lá dos embaixadores do rei, né? Embaixadores, o embaixador chega e traz a cultura do seu reino, a cultura do seu rei, a cultura de quem te governa. Você entra numa embaixada de qualquer país aqui no Brasil, ao pisar ali você está em território de outra nação. Existe outra cultura ali, porque ali é uma embaixada. Tem um embaixador representando o seu país naquele lugar. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Onde nós chegamos, nós representamos a cultura do céu. Onde nós chegamos, nós andamos debaixo da autoridade daquele que nos governa. A igreja, mais uma vez, não é espectadora da história, não é espectadora do fim. Ela é agente, embaixadora do reino. O avanço da morte exige cada vez mais resposta da igreja. Resposta, como a gente vai se mover. O tempo não está voltando, o tempo não está desacelerando. A sensação que nós temos é que o tempo está passando mais rápido e está voando e avançando para o fim. E enquanto a morte avança, o juízo não foi completo. Ainda há uma janela de salvação. Não há poder para que seja ceifado todas as vidas sem Deus. Há uma janela de salvação e é onde a igreja chega para dizer: tem misericórdia, tem graça. Não fomos chamados apenas para vir ao culto, fomos chamados para resgatar pessoas. Todos que conhecem a Cristo. Não fomos chamados apenas para sermos abençoados, fomos chamados para sermos enviados a abençoar. Amém, igreja? O primeiro cavaleiro enganou, o segundo cavaleiro feriu, o terceiro escasseou e o quarto matou. Essa é a lógica dos últimos dias. Mas Apocalipse não termina no capítulo 6, não termina com esses cavaleiros. Apocalipse nos apresenta outro cavaleiro que nós já conhecemos no capítulo 19. Eu convido você a ficar em pé e lermos esse trecho juntos. Apocalipse 19:11 declara: vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece, ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Pode aplaudir aquele que vem em glória e majestade, aquele que tem o controle da história, aquele que tem a chave da morte e do inferno, pois ele venceu. Ó morte, onde está a sua vitória? Mas graças a Deus que nós temos vitória em Cristo Jesus. Feche seus olhos, querido. Como essa palavra chega em seu coração. Não se deixe ser amedrontado pelo espírito da morte, pela sensação da morte. A morte não tem mais domínio sobre nós. Se você está em Cristo, nada pode te separar do amor de Deus. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o porvir, nem fome ou nudez, perigo ou espada, nada pode me separar do amor de Cristo. Pois Ele tem autoridade, Ele nos comprou, Ele conquistou o direito pelas nossas vidas. E se você diz sim para Ele, você está nele. Aleluia, aleluia. O verdadeiro cavaleiro que nós acabamos de ler, ele chega e o engano cai. Ele chega e a mentira cai. As estruturas da sua mente caem. Ele chega e a guerra tem que acabar. Quando ele chega na sua casa, o conflito tem que acabar. Porque há ali um embaixador do rei. Há ali alguém que manifesta a paz, que vem do Senhor.
Onde ele chega, a escassez acaba. A escassez acaba, porque ele usa os seus filhos e ninguém vai passar necessidade. As suas necessidades são supridas, como foi ministrado aqui. Não andem preocupados. Quando ele chega, a morte é vencida. Aleluia, aleluia. Nós vamos ministrar e eu peço que você ore aí ao Senhor. E eu quero lançar uma pergunta na sua mente: se a sua vida terminasse hoje? Nós não temos poder de acrescentar um minuto sequer nas nossas vidas. Não sabemos o dia e a hora. E se a nossa vida terminasse hoje, você teria essa convicção de Paulo, de dizer: eu estou nas mãos de Jesus e nada pode me tirar desse lugar. Eu não troco esse lugar por nenhum banquete dessa terra. Eu não troco esse lugar por nenhuma proposta desse mundo, por nenhum escape momentâneo para compensar as minhas crises emocionais. Porque eu sou compensado nele. Ele é o meu escape. Ele é o meu alívio. Ele é o remédio que controla a minha ansiedade. Ele é a dopamina que eu preciso para manter meu cérebro satisfeito, pleno, equilibrado. É Ele, é nele, é por Ele, é para Ele. Se a sua vida terminasse hoje, você estaria pronto, tranquilo, em paz com Deus. Eu lembro do testemunho do Esdras ali no hospital. Nós orando todos nós orando, intercedendo pela vida dele. E quando eu fui visitar, ele fez: pastor, eu estou em paz com Deus. A gente não quer ouvir isso. Para a mulher dele foi muito difícil ouvir isso. Não, meu filho, não tem nada de paz com Deus para agora, não. Eu quero você aqui, eu preciso de você aqui. Mas essa certeza que ele sentiu no coração dele, é a certeza que todos nós temos que sentir ao sair da nossa casa todos os dias. Eu estou em paz com Deus. Eu estou em paz com Deus. Se eu tiver dias nessa terra, eu vou gastá-lo para glorificar o meu Deus. E se Ele decidir que chegou o meu fim, coroa de glória. A morte é lucro. Se não há paz, queridos, corra em direção a essa paz. Pare de adiar as coisas. Os selos foram abertos. Não sabemos quanto mais de oportunidade, de paciência, de bondade teremos nas nossas vidas. Existem áreas na sua vida que você considera que estão mortas. Alguém talvez que chegou aqui com áreas da sua vida mortas. Sonhos, planos, visão de futuro, família, relacionamentos, finanças. Será que a morte tem rondado de perto a sua casa? Não permita ser escravizado pelo medo da morte, porque a palavra declara que aquele que era 100% Deus se tornou carne e morreu por nós, para que fôssemos libertados da escravidão do medo da morte. É promessa. Então feche os seus olhos e, com base nessas perguntas, fale com o seu Deus nessa hora, no seu coração.